Olha a Manu entrando, a Alexandra Rodrigues entrando, seja muito bem-vinda. Em Prol da Praia entrando, se Albuquerque entrando, seja muito bem-vinda. Muito bem, hoje temos convidado aqui na nossa live. Eu vou apresentar, calma que eu apresento para vocês daqui a pouco. Lorena entrando. Já tô vendo os corações. Muito bem, muitos coraçõezinhos entrando, as pessoas nos amam. Muito bem, hoje a gente vai falar de um tema super legal. E primeiro eu queria me desculpar, né? Porque a nossa live foi cancelada 2 vezes seguidas. E aí a gente parou de dar desculpa, né? Não foi, Fabiano? A gente parou de dar desculpa. Jéssica entrando, seja muito bem-vinda. Muito bem, cheio de coraçõezinhos, ai que delícia. Tão bom estar aqui conversando. Somos os autênticos representantes do Brasil, né, amor? Verde e amarelo, olha aí. É isso aí. Muito bom, Marília entrando, seja muito bem-vinda. E é isso. O pessoal vai entrando, a gente vai conversando. E aí, em Prol da Praia, tudo bem? Olha aí, Driele Venâncio, Psicologia entrando, seja muito bem-vinda. Marília, vamos lá. Gente, é o seguinte, hoje eu tenho um convidado, tô trazendo o Fabiano. Olha aí, tudo bom, gente? Muito legal, e a gente vai estar falando de uma coisa... Olha, a Stefânia entrando! Stefânia, tudo bom, queridona? Stefânia entrando, vai ter um evento agora em maio, é isso, Stefânia? Vai ter um evento de tatuagem no Rio Mar, incrível, com tatuadores do Brasil todo, não é isso? Depois você fala aí um pouquinho do evento e coloca as datas para as pessoas estarem sabendo. Eu acho que vem tatuadores do Brasil todo e vai ser muito legal. E a gente vai estar lá, a Dani viu? entrou também, tudo bom, Dani? E aí? Olha aí a Dani. A Dani tem uma cachorra que chama Pizza. Pizza? Chama Pizza a cachorra dela, né? Muito bem. A Dani é amiga de longa data, uma profissional muito competente da área do marketing. Muito Muito bem. competente. Olha, a menina da mata entrando, que coisa. Quem é você? Adorei esse nome. Muito legal. Gente, é o seguinte, hoje a nossa live... Não, peraí, calma. Vamos falar aqui das coisas que aconteceram na semana passada e retrasada. Nós tínhamos... estão perguntando se vocês estão nos ouvindo bem. Eu preciso que vocês me digam... Olha, irmão, que saudade. Seja bem-vindo. Eu preciso que vocês me digam se vocês estão ouvindo bem. Eu acho que sim, né? Mas aí eu preciso de um feedback aí de vocês. Vamos? Daqui Estão ouvindo bem? Só os coraçõezinhos voando ali, todos apaixonados por você. Estão? Sim, Lorena Econômica, como sempre, é um S só. Assim. Se vira, né? Tipo assim, né? Se vira. Tá bom, então estão nos ouvindo bem. Então, há 2 semanas atrás, a gente marcou live pra falar dos nossos inimigos. Muito bem, né, Jéssica? Maravilha. Oi, Zil, tudo bem? Há 2 semanas atrás, a gente marcou uma live pra gente estar falando de inimigos internos, externos e secretos da nossa mente. E a gente trouxe o Fabiano, que gosta muito dessas coisas da mente, ele é meio maluquinho, assim. Para falar, né, se eles são sempre inimigos, né, ou se essas emoções, elas não são somente perturbadoras, né, se elas são emoções que também nos ajudam a viver, a se proteger, a se defender do mundo, né, super importante, né. Peraí que tem gente aqui falando, sim, a transmissão tá super, a Zil tá falando boa noite, meu bem, boa noite, meu bem, muito bem. Que bom, gente. Que bom, quer falar alguma coisa, Fabiano? É um prazer estar aqui com vocês, né? Pra quem não sabe, eu sou o marido da Patrícia. Ai. E ela ia guardar essa surpresa mais pra frente, mas aí eu já tô falando pra vocês que não sabem. E a gente tá representando aqui o Brasil, né, amor? Hoje, que a gente acredita muito no nosso país e que vai dar tudo certo aqui pra gente, pra todo mundo. Isso. Pra passar essa positividade aqui pra vocês. E é isso aí, eu tô super agitada hoje, não sei o que aconteceu, não sei se é porque é a entrada da lua cheia, mas eu acordei desde de manhã ouvindo aquela trilha sonora do meu malvado favorito. É assim que ela fica disposta, viu? Essa trilha sonora de bandido. Muito legal, foi muito bom hoje. Então é assim, gente, eu fiz aqui um roteirozinho pra gente estar falando
pra gente começar a investigar um pouquinho a nossa mente, né? Então eu costumo dizer o seguinte, que a gente se arruma, né? Arruma o cabelo, né, Fabiana? Arruma a roupa, compra uma roupa bacana, uma maquiagem legal, um perfume legal, né? E tal, mas a gente sai na rua com a mente toda desorganizada, né? Então a gente se preocupa muito com as aparências, né, com aquilo que o outro vai perceber, o outro vai sentir da gente, né, no aspecto mais do ter, né, e se preocupa muito pouco com o ser, né, e a gente vai levando a vida assim, meio que numa mentirinha, né, de que tá tudo bem, colocando as coisas embaixo do tapete, e aí tem um grande monstrinho dentro da gente, né. E uma das questões que eu vejo muito assim no consultório quando a gente tem algo externo, sabe, Fabiano, que eu, pelo menos é o que eu tenho percebido, né? Quando a gente tem algo externo, a gente retira esse algo externo e é mais fácil, né? Então, por exemplo, eu tenho que ir num lugar e aí eu mesmo falo assim, eu não posso, eu vou para outro canto, ou eu arrumo um outro compromisso para aquele evento e tal. Mas e quando as coisas estão aqui dentro da nossa mente, né? Aquelas ideias repetitivas, aquelas ideias fixas, né? Sim. A gente tem uma dificuldade muito grande de se libertar daquilo, até porque aquilo tem uma convicção em aparecer, né? Uma compulsão, né? O tempo todo pensando a mesma coisa. Quando a gente está com mágoa de alguém, não é assim? A gente fica o tempo todo remoendo aquilo. Eu não sei o que a gente quer com aquilo, né? Porque parece que a gente está se retroalimentando da própria mágoa. Porque a mágoa pela mágoa, ela não tem solução, né? O nome dela já é mágoa, ela não muda de nome. Mágoa é mágoa. A gente pode reescrever esse evento fazendo diferente. Agora, se eu fizer sempre a mesma coisa, o movimento vai se calejar, a catraca vai calejar, até que ela vai travando, né? Ela vai travando. E aí é aquilo que a gente falou, a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor, porque aí o sistema trava, o sistema para, né? Aí eu queria, Fabiano, que você falasse um pouquinho, assim, ó, desses estímulos externos, assim. Quais são todos esses estímulos externos que a gente tem, que eles não são ruins por natureza, mas a forma como a gente lida com eles, assim. O que você pensa disso? Quando a gente entra em estado meditativo, uma das coisas que a gente percebe é que as emoções, elas não têm solidez, elas não têm essência, elas não têm uma base fixa. Tanto é que num minuto eu posso estar com raiva, no outro eu posso estar feliz. Eu mudo rapidamente. Aquele cara que me cortou no trânsito, eu estava no trânsito dirigindo, o cara me deu uma cortada lá, aquela buzinada, eu fiquei com raiva. 2 quarteirões depois, eu já nem lembro mais disso. Já estou pensando na reunião que eu tenho, no celular que eu tenho que atender, o filho para pegar na escola, coisas do tipo. Então, as emoções, elas são muito fluidas, elas têm muito flow, ao mesmo tempo elas não têm substância, elas não têm concretude, a concretude que muitas vezes a gente dá para elas. Então, esses obstáculos externos, Patrícia, assim, a minha forma de ver isso é muito relacionada à prática meditativa mesmo. Né? Quando a gente vai refletindo, meditando sobre esses obstáculos que nos chegam, eles estão diretamente ligados às emoções. E muitas vezes, aquilo que são obstáculos para a gente são emoções aflitivas. São aquelas emoções que nos fazem mal. A gente acaba vendo que na vida, o nosso estado mental, ele depende de uma coisa chamada de quantum mental, um quantum de emoções. O que é isso? Né? A física, ela coloca isso pra gente. Então, isso vai depender do somatório de bons pensamentos, somatório de boas ações, o somatório de uma carga positiva ou negativa que você vai construir para você mesmo. Porque assim, quando você tem uma emoção negativa, aquilo ali pode até ser ruim para o outro, mas sempre é ruim para você. Se você tem uma emoção negativa, menosinho. Aí você tem outra, menos, menos. Quando você vê, você está mega negativão, bem grande, um menos grande. Aí não adianta coisas boas acontecerem na sua vida. Aquilo ali você cria um mega obstáculo externo na sua vida. E não consegue ver um totem, né? Não consegue. É um totem que, né, você se depara com um totem na sua frente, você não consegue ver nada além daquilo. Certa vez eu vi um depoimento daquele fotógrafo, naquele vídeo Eu Maior, Araquém Alcântara. Ele falando que certa vez viu no trânsito de São Paulo um pica-pau cabeça vermelha, um pica-pau raro, né? Não sei exatamente a espécie dele, mas era um pica-pau que ele viu no meio do trânsito de São Paulo. Ele disse, mas meu Deus, como pode? Só eu estou vendo esse pica-pau aqui e ninguém está vendo. Isso é questão de conexão.
aquele cara estava tão positivo, que quando aconteceu uma coisa positiva na vida dele, ele só somou aquele quantum de energia e se tornou mais positivo ainda. São os canais de percepção, né? Então, quando a gente fala das emoções, é bem interessante isso, né? Porque as emoções, né, elas são estados, né? Como diz o nome, estados emocionais. E esses estados é igual a comportamento, eles vão gerar comportamentos. Mas de onde que vêm essas emoções? As emoções, elas vêm dos nossos sentimentos, dos nossos canais de percepção. Então, por exemplo, como é que a gente percebe o mundo? A gente percebe o mundo pelos sentidos, pelo cheiro, pelo tato, né? Pelo olfato. E isso tudo ao mesmo tempo, isso vão criando memórias, né? Conceitos, uma cadeia de conceitos sobre aquilo. A gente vai conceituando as coisas a partir do nosso mundo interno. Por isso que as coisas, elas não têm uma existência intrínseca para todo mundo. Cada um vê de um jeito, porque cada um tem um campo perceptivo diferente, porque tem a ver com uma história. Vejam assim, ó, você tem 3 filhos, né? No meu caso, eu tenho 3 filhos, né? E aí tem o meu enteado que é o Bento, né? Então somos em 4 pessoas aqui, cada um é de um jeito. Aí quando eu falo mais dos meus filhos, né? Que você vai acompanhando o crescimento desde pequenininho, você vai vendo que cada um tem uma personalidade. Embora eles tenham saído de uma raiz ali, mas é um grande rizoma, cada um vai para um lado, né? Então essas emoções, elas têm a ver com esse canal perceptivo, esse canal de sentimentos. E é ele que vai reverberar em comportamentos. Então a gente tem que começar a olhar para isso. É muito importante no campo das constelações, né, no campo da teoria sistêmica, quando a gente faz esse movimento reverso e começa a olhar da onde a gente veio, né, que a gente vai para a casa dos nossos pais, vai para a casa dos nossos avós, as coisas começam a fazer sentido. E nesse momento a gente começa a verificar quem são os nossos inimigos, quem são os nossos aliados. Né? Tem comportamentos da nossa família que a gente não quer repetir, tem uma certa reprovação porque você já vê que não foi legal, que não deu certo, né? Que foi até um ponto e agora não, mas tem coisas que são extremamente significantes e importantes, né? E que trouxeram aquela família e me trouxeram até aqui. Então isso é bem legal a gente pensar, né? Quando a gente fala desses inimigos internos, né, que seriam esses pensamentos, né, e essas emoções aflitivas muitas vezes, né, de que maneira você acha que essas mesmas coisas que podem ser aversivas, elas podem ser objeto também de prazer, de empoderamento, das pessoas irem à frente? Como é que você vê isso? Assim? Olha, um dos meus professores, certa vez, ele deu um ensinamento sobre essa questão dos obstáculos internos. Os obstáculos externos, esses inimigos externos, eles são fáceis assim, para a gente perceber. Os internos nem sempre eles estão claros, eles nem sempre estão alinhados. Nós viemos de uma cultura, todos nós aqui, que somos orientados a reprimir os nossos sentimentos, porque precisamos ser produtivos, precisamos entregar coisas para o mundo, precisamos monetizar a nossa vida, enfim, uma série de demandas que a gente tem, cuidar disso, daquilo, aquilo e tal, mas, enfim, tantas coisas que muitas vezes a gente não olha para dentro. Uma coisa que é muito diferente, por exemplo, Patrícia, assim, que eu percebo, né, que o Oriente, ele olha para dentro e o Ocidente, ele olha para fora. Para nós ocidentais é muito fácil a gente perceber os inimigos externos, mas os inimigos internos é muito difícil, né? Por exemplo, quando você vai ver uma grande prática na medicina no Oriente, por exemplo, no Nepal, no Tibete, na Índia, é a acupuntura, né? No Japão é a acupuntura. Aqui poucas pessoas optam como uma opção de tratamento um tratamento de acupuntura, porque vão ter que se dedicar, no mínimo, ficar ali resguardada 1 hora para fazer aquele alinhamento. É uma coisa que vai ter que se fazer toda semana para você reestruturar a sua base energética para curar o seu corpo e curar o seu campo de emoções. Eu só estou usando isso como exemplo porque a nossa mãe, ela diz assim, quando a gente é criança, né? Minha mãe dizia muito isso para mim, acho que ela está na live aí, ela dizia, menino, te orienta, menino, te orienta, Fabiano. Aí o Oriente, ele olha para dentro. Então o que ela estava querendo dizer com isso? Olha para as tuas emoções, gerencia tuas emoções, aprende a dar conta desses sentimentos que tu está sentindo aqui, né? Enquanto que nós temos uma tendência a olhar sempre para fora, sempre para o outro. Dito isso, enfim,
você perguntou outra coisa, eu tô voltando para a questão. Não, mas tá valendo. Dito isso, como transformar esses inimigos internos, né, em lucidez, em clareza, em felicidade? Certa vez, eu também levei uma questão para o meu professor e eu disse, olha, poxa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, tem um negócio aqui que eu não aceito, acho que isso não deveria ser desse jeito. Ele olhou para mim e disse assim, tá tudo bem com você? Você está trabalhando? Você tem emprego? Tem emprego que está pagando suas contas? Tá. Teu filho está bem? Tá bem. A tua família está bem? Estão todos bem. Tua mulher está bem? Está bem. Está todo mundo bem. Aí o Rinpoche olhou para mim e disse assim, mude a sua mente. Mude a sua mente. E aquilo ali ficou tatuado assim no meu córtex pré-frontal, porque sempre que eu, e ele é grande, é o tamanho da testa, toda vida que eu vou pensar em alguma coisa assim negativa e tudo, claro que muitas vezes nós somos capturados, mas quando eu exercito essa proposta de lucidez, de parar e olhar para os meus sentimentos, mudo a minha mente, porque, gente, se a gente olhar bem esses sentimentos negativos, eles são entidades de sabedoria na nossa vida. Nós podemos transformar isso em sabedoria. Existe uma força que, por exemplo, a raiva ela pode te induzir, desde que você não se agrida, não agrida ninguém, para fazer uma energia de trabalho. Vai lá e produz e faz. Entende? Eu estou assim, com muitos ciúmes e tal. Reverta isso. Use o regozijo. Olha para aquela pessoa e diz assim, que ela tenha cada vez mais, que ela brilhe, que ela cresça, que ela seja muito feliz. Está entendendo? Então você muda internamente o seu quantum mental. E isso é extremamente significativo para a reversão. Você vai pegar, por exemplo, eu estou sentindo um ódio mortal daquela pessoa. Olha para ela e o que aquela pessoa deseja não é nada mais que você deseja. Se aquela pessoa faz uma coisa negativa, ou se ela te agride, ela faz um ato de violência ou qualquer coisa que seja negativa, no fundo aquela pessoa está buscando, mesmo que de uma forma equivocada, ser feliz. Assim como você. Interessante então, isso, Porque a gente acha que o outro, a gente não considera que o outro também está querendo uma coisa muito parecida com a gente. Então esse movimento meio autocentrado, meio egocêntrico, então eu quero uma coisa, eu quero muito aquilo, mas eu dependo do consentimento, da aprovação de outras pessoas, e aí aquilo gera uma grande frustração quando eu não tenho. E eu pego todo aquele movimento como se fosse comigo, sem esquecer que aquela pessoa também, ela está lutando por um desejo próprio. Ela também está querendo ser, é um embate aí de forças, é a grande sacada das relações, de estar aqui no mundo, de a gente entrar em contato, inclusive com as nossas emoções, porque quando a gente fala se relacionar, parece que é sempre se relacionar com outras pessoas, amigos, objetos, coisas, mas tudo isso passa por um ambiente interno. Então, se as coisas não vão indo muito bem no meio externo, a pergunta é como estão as coisas no mundo interno. Parece meio clichê, Fabiana, a gente fala assim, nós somos a representação do nosso mundo interno, todo mundo fala isso, mas quando você para racionalizar, o que é que você pensa sobre as pessoas, sobre o desejo dela diante das coisas, o que é que você pensa sobre um processo de individuação, de o outro estar construindo o próprio caminho, de criatividade, Então tem várias coisas que causam muito sofrimento pelo simples fato de a gente não considerar que existe um outro e que quer ser feliz do mesmo jeito que a gente. E um ponto assim que eu percebo que as pessoas que desejam muito ser felizes, muito, 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 e tem uma aversão total ao sofrimento, parece que quanto mais elas querem ser felizes e querem se livrar do sofrimento, mais elas sofrem. Porque brota um medo, brota um medo muito grande nas relações, Quando eu falo relações, é coisas, pessoas, objetos e experiências internas e externas, Então, a gente precisa um pouquinho parar e começar realmente a investigar, confrontar algumas coisas, se perceber. Eu acho que foi bem interessante, o Fabiano começou falando da meditação, Porque é um processo de reconexão com você.
Não é confortável. Às vezes a gente fala assim, vamos meditar, né? Que parece que a gente está relaxando, mas a meditação, ela não pressupõe conforto, né? Um relaxamento do corpo, é uma mente atenta, é uma mente investigativa, é uma mente que está indo atrás das questões, né? Se eu estou sofrendo, né? Isso não é descontextualizado, né? Isso é uma construção de ações, de percepção de mundo, né? Por exemplo, hoje, quando a gente estava conversando da live que a gente ia fazer, tem essa ideia, né, da gente ter um mapa de todas as coisas, e esse mapa que a gente tem de todas as coisas é o suficiente para dizer o que essas coisas são, e não é apenas um território. A gente fala muito isso na psicologia. Existe um território ali que é o seu ambiente interno, que é a sua percepção diante das coisas, né? E quando a gente pega essa minha percepção e cria um molde, começa a vestir as pessoas com essa roupa, fica muito estranho, porque aí na verdade, eu roubo o processo criativo daquela pessoa. Eu digo assim, não, é do meu jeito, né? Eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo que, na minha opinião, né, assim me parece, que um grande mecanismo de sofrimento das pessoas é a idealização, da gente achar que o mundo deve corresponder àquilo que eu criei no meu ambiente interno, né? Isso é um grande inimigo. Então, assim, se pergunte agora, vocês que estão aí ouvindo a gente tem um bocado de gente tá entrando, saindo, né, live, as pessoas vão passando pela barra de rolagem, assim, se pergunte agora, nesse exato momento, quem é, vou até mais pertinho de vocês aqui, pra vocês me verem, tá? Quem é o maior inimigo de vocês hoje? Quem é o grande vilão? O grande sabotador? Para um pouquinho e dá uma pensada, assim. Quem é? Olha essa entidade, né? Essa emoção, né? Que ela é autossabotadora, é o medo, é a ansiedade, né? O que é, né? Tudo. Então, se olhe agora, se perceba agora qual é o meu grande sabotador, né? Só a gente pensar um pouquinho sobre isso. Se o Fabiano quiser falar um pouquinho, tem uma pergunta aqui. O Adriel, ele falou uma coisa aqui, ele disse, esses agentes cristalizadores, né, essas ideias fixas, elas são razões, né? Ele colocou aí, são as razões, isso que a Patrícia está falando. E realmente, tudo que gera cristalização na nossa vida, a gente sofre quando acontece uma mudança, né? A gente pode perceber isso com um pouco de reflexão. Então, tudo que a gente se apega a uma determinada forma, quando muda, existe um sofrimento. Eu adoro chocolate branco. Mas aquele chocolate branco ali, colocaram uma calda de menta por cima, já fica diferente. Bom, mas aconteceu. Então, você queria muito comer o chocolate, mas ele já não está do jeito que você gosta. Então, às vezes você queria comprar um carro A, mas você só pôde comprar um carro B. Você queria ter ido para o cinema com a sua esposa, mas você chegou em casa, ela estava muito cansada, ela não quis ir, aquilo te deixou meio frustrado. Então, tudo está na forma, a meu ver, de você ser fluxo, de você caminhar com esse fluxo, né? Existem muitas coisas que nos ajudam nesse momento, mas você perceber que tudo muda a todo tempo, e eu não gosto muito dessa palavra controle, né? Porque na realidade nós não controlamos nada, nós não temos o controle de nada. Eu não sei se vocês concordam, mas se você observar com um pouco de calma e observar, você vai ver, por exemplo, que uma flor num dia, uma rosa, ela abriu, no outro dia ela já está mais aberta, 2, 3 dias depois ela está murcha, ela está morta. Então ela muda com o tempo, assim como tudo. Aí, a minha avó, ela diria assim, mas Fabiano, meu filho, pelo amor de Deus, isso na prática não é tão simples assim não, meu filho, pelo amor de Deus. Responde isso daí na prática, como é que eu faço isso, menino? Como é, Fabiano? Você trouxe ela de volta? Eu trouxe, tava aqui, tá aqui, a Dona Maria. Como é que é na prática isso? Como que é isso na prática, no dia a dia? Tem uma mosca aqui, ela tá compartilhando aqui a live. Uma vez eu vi a entrevista do Paulo Coelho, né, e tinha uma mosca voando o tempo todo, e o Paulo Coelho já estava muito rico nessa época, morando lá na Suíça, e aí ele pegou e a mosca voando e pousava em cima dele. Aí teve uma hora que ele parou a entrevista e disse: "Pô, Raul,
sai daqui, Raul. Cara, para de atrapalhar. Aí o repórter olhou pra ele assim, mas Raul, ele disse, cara, na Suíça não tem mosca, cara. Não tem mosca aqui, nunca vi uma mosca, moro aqui há anos, nunca vi uma mosca. É a coisa do Raul Seixas. Era um sinal do além. Como, né? Cada um percebe, né? Como tá. Mas então, na prática, é um exercício, não é fácil. Mas quando você já percebe que precisa mudar, já é um baita deslocamento. A gente não tem. Na maioria das vezes a gente está no piloto automático. A gente viu, vó, é mais ou menos isso. No piloto automático, a gente não percebe, a gente vai indo, aí vem alguém e fala assim, pô, cara, dá uma diminuída aí, olha o jeito que você fala, você vai ficar doente, olha a sua alimentação, a pessoa não se percebe, ela até se irrita. Você passa a ser objeto de raiva dessa pessoa, você já percebeu? Quando a gente vai acalmar alguém, a pessoa tá chateada, tá nervosa e tal, você fala, calma, aí ela dispara a raiva em você, porque ela tá tão, ela virou aquele sentimento, né? E o que acontece? Os sentimentos por si só, né, as emoções por elas não são ruins, né? O grande problema é a distorção, quando elas começam a ser distorcidas, excessivas e autossabotadoras. Esse é um ponto, assim. E o problema não é que a gente é autossabotador só, né? Autossabotador significaria ser meu próprio sabotador, mas a gente sabota as pessoas que estão com a gente nessa jornada. A gente sabota as pessoas que a gente gosta. Por quê? Porque a gente recalca coisas que a gente gostaria de fazer e não tem coragem, ou não pode, ou porque tem as nossas crenças, né? Ou porque tem a limitação da nossa família, enfim, tantas coisas, né, que acontecem, né? Cada qual sabe do calo onde aperta, né? Mas a gente sabota os sonhos das outras pessoas, né? E sem perceber. E às vezes legítimo, tipo, eu tô fazendo isso pra te proteger, né? E é cruel, né? Então, assim, quando a gente entra em contato com as nossas emoções, não é algo confortável, não é algo fácil, né? Por isso que a gente diz que o trabalho de uma psicoterapia, né, de uma terapia, né, seja ela em todas as variáveis que se tem hoje, que você possa ter esse olhar, né, para esse algo mais, olhar para essa entidade, né, para esse eu, né, para essas personas que a gente coloca e percebendo todas essas nuances que ela se dá ao longo da nossa vida em momentos diferentes. Quando a gente toma essa iniciativa, é uma iniciativa de coragem. Né? É mais fácil, né? A ignorância, ela nos protege de certa forma, né? E nos protege mesmo. Só que a gente não sai do lugar, a gente fica na rodinha do hamster, a gente está sempre rodando no mesmo ponto. Então, eu usei até um exemplo essa semana, que é como se a gente tivesse um núcleo de sofrimento, e a gente fica orbitando nesse núcleo de sofrimento, às vezes um pouco mais perto, onde a coisa pega mesmo, mas então um pouquinho mais longe, que a gente começa a fazer curso, começa, sei lá, a sair com as amigas, com os amigos, começa a fazer outras coisas, mas a gente está orbitando naquele núcleo de sofrimento, que seria o quê? As nossas crenças, a nossa experiência com o mundo, as frustrações, as coisas que não deram certo e tal. E aí eu falo assim, não, mas eu não quero mais, Patrícia, né, Fabiana, eu não quero mais, olha, me ajuda, eu não quero mais ficar orbitando nisso daí, eu quero algo novo, eu quero ir morar fora, eu quero ter uma transição de carreira, eu quero ter um novo casamento, eu quero melhorar o meu casamento, eu quero ter um filho, enfim, eu quero ir para um outro núcleo, que seria o novo. Só que eu preciso de uma força de atração muito grande para me levar para lá. E essa força de atração, ela está intimamente ligada com a minha energia. E às vezes é difícil isso, e eu preciso confrontar isso, eu preciso olhar para isso, para que eu possa me automotivar para chegar ali, para que eu reconheça que esse movimento ele é repetitivo, que esse movimento ele vai só me dar aquilo que é o conhecido, aquilo que eu já conheço, inclusive o sofrimento, né? E aí eu preciso de uma energia maior para ir para um outro núcleo, que é o núcleo do novo. Aí a gente tá com uma visita aqui. Quem conhece ela? Essa é aqui boa, gente. A gente sorteou ela na semana passada, ninguém veio buscar. Não. Ninguém... Ela é a preferida aqui de casa, né? Tem muito gato. Gente, vão colocando aí as perguntas, tá? A gente já tá com mais perguntas aqui. O Valentim tá falando, concordo totalmente, quanto mais tentamos ter controle, mais nos frustramos, pois percebemos que não temos o controle. Fala um pouquinho de controle. O que é controle? Você que é um cara que é meio autocentrado, ele gosta de fazer tudo do jeito dele. O que é isso?
Pois é, que a verdade ela rola solta, é ao vivo, centralizador, né, dona Sinhá? Pois é. Controle, ele é uma grande ilusão na nossa vida. Porque nós temos a sensação de que as coisas elas sempre vão acontecer do jeito que a gente quer. E existe aquela maré fraca, existe aquela maré mais forte. Quando a maré é fraca, muitas vezes você até consegue ficar no canto ali no mar, né? Mas quando a maré é muito forte, independente de você ser forte e tudo, ela vai te levar. Porque tem um lugar ali onde você precisa estar, tem um deslocamento que você precisa fazer. Então, o controle, ele está muito... eu já refleti uma vez sobre ele, nas minhas poucas reflexões a respeito, ele está muito ligado ao orgulho, né? A gente sempre quer ter uma postura diante da vida, a gente quer se colocar de uma forma diante das pessoas, a gente quer passar uma certa autoimagem, uma imagem residual daquilo que a gente gostaria de ser, e nem sempre é assim. A gente gostaria de ser amado por certos aspectos, a gente tende a esconder a nossa sombra, né? E vestir certas máscaras na vida para que as pessoas não vejam isso, não vejam aquilo. Mas quando você, de fato, entende que abrir mão desse controle é conquistar a sua felicidade, você não depende mais da opinião dos outros. Porque uma coisa que reforça muito essa questão do controle são as críticas e os elogios. É claro que críticas construtivas são boas para que a gente possa crescer, né? E são raros amigos que nos dão esses feedbacks. Mas quando a crítica ela é destrutiva, e muitas vezes ela está reforçando o quê? O nosso ego. Você diz, aquele cara disse que eu sou isso. Mas por que aconteceu isso? Exatamente porque eu recebi o orgulho. Eu recebi o elogio, né? Eu incrementei o meu orgulho. Na hora que a pessoa chega para ti e diz, Fabiano, como você está bonito, essa camisa amarela é muito bonita, mas você está muito bem e tal, parabéns e tal, sua mulher é linda e tal, aquela coisa. Então, se você recebe isso e você traz para dentro de você, você introjeta isso, né? O que é que acontece? Você ficou refém daquela pessoa. Você se colocou na mão dela. Então, no dia que aquela pessoa, ela te criticar, ela falar alguma coisa negativa sobre você, a seu respeito, ela te derruba. Então, assim, isso é a principal forma de controle, uma das principais, penso eu, que nós damos para as outras pessoas. Então, assim, fique feliz com o elogio, mas não se envaideça. Não incremente o seu orgulho, né? Jogue fora. Até porque isso tudo é fluxo, tudo é fluido, tudo muda toda hora, né? Se eu passei uma maquiagem agora, eu posso estar bonito. Se eu não passei, eu posso estar feio. E assim vai ser sucessivamente. Eu, por exemplo, básica, passei nada. Só que não. Opa, tem pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Adriel. Na pergunta não, ele tá trocando aqui com a gente, partilhando. Eu acho massa, Adriel. Você é super participativo. Eu tô sentindo falta da Glória. A Glória tá na live hoje, tá? A Glória? Eu não vi, a Glória, a Rosa, eu não vi também. O Adriel tá dizendo um negócio bem legal aqui, não existem sabotagens, inexperiência, inconsequência. Mesmo quando sabemos que vai dar merda, no momento não sentimos a real inconsequência, tipo, vai valer a pena. Então, aí tem uma coisa assim, tem algo que legitima, entendeu? Tem alguma ação que legitima aquilo. Então, na verdade, a questão é essa. É você começar a questionar o que é que está legitimando aquilo. Porque no fundo, sabe, Adriel, a gente sabe, assim, que a coisa ela tem um cheirinho esquisito. Mas aí a gente começa a buscar aquilo que legitima. Não, mas eu fiz por causa disso, né? Eu liguei porque eu fiquei preocupada para saber se estava tudo bem. Sempre tem algo que legitima algo que a gente está fazendo ali que vai dar merda, né? Que é o que você está falando, né? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício, a meditação, ela ajuda muito. Porque você começa a se auto-perceber, você vai vendo que o seu padrão dá uma mudada, que quando você está no ambiente, né? O que o Jung vai falar das pessoas, quando você está no ambiente, você está vestindo lá uma roupinha, quando você está no outro, você está vestindo uma outra roupinha, e você começa a investigar isso. Nossa, como eu fico diferente quando eu estou na casa dos meus pais. Como eu fico diferente quando eu estou com aqueles meus amigos. Como eu fico diferente quando eu estou ali. Esse é o padrão. E aí você vai desvendando o seu software. Porque tem uma programação.
né? E aí tem os apelos emocionais, né? Tem aqueles apelos, tem as coisas quando a gente percebe alguém que é muito parecido com a gente. Aí a gente fala assim, nossa, tem uma conexão aqui, aí você vai indo, porque aquilo legitima a sua ida para lá. Mas no momento, Adriel, que você começa a se auto-perceber, fazer esse movimento interno, você vai começando a ter um saber sobre você, que você é o saber não sabido, né? Você sabe, mas não sabe que sabe. Você só está entrando em contato com ele, que esse é o aspecto secreto. Então, existe um saber sobre todas as coisas. Existe uma experiência sobre todas as coisas, mas aquilo é velado, né? Porque são aspectos, muitas vezes, inconscientes. Então, a grande sacada é a gente desvelar isso. Não que aquilo vai perder a potência, perder a força, não. Mas você sabe com quem você está lidando. Você não fica o tempo todo, né, dizendo assim, ah, mas eu não sabia. Aí vai de novo, não, é que eu não pensei que fosse, né? Mas você vai ver que as histórias, a gente não tem muita criatividade com as histórias, né? As pessoas, elas estão caminhando de forma muito parecida, porque a gente está nessa rodinha de hamster, né? Quando que a gente começa a usar esse aspecto criativo da mente? Quando a gente começa a se olhar enquanto diferença, né? A gente começa, até então a gente está indiferente às coisas. A gente está indiferente à mudança de cabelo, a gente está o tempo todo trocando. Em nenhum momento a gente questiona, nossa, mas será que esses produtos químicos na minha cabeça, isso não faz mal? Será que essa comida que eu estou comendo aqui, sei lá, no McDonald's, né? Isso não faz mal? Será que essa bebida que eu tenho bebido de uma forma meio abusiva, né? Será que isso não vai fazer mal pro meu fígado, né? Então, quando você começa a ter aqueles questionamentos, né? Que é esse questionamento, assim, de você mesmo poder responder. De você mesmo poder criar um saber sobre você. Aí a gente sai desse aspecto secreto da nossa mente e aquilo começa a brotar e você cria uma sabedoria, um conhecimento sobre você que pode vir a ser uma sabedoria e que pode, inclusive, te levar a um processo de desenvolvimento, de crescimento humano e etc, né? Mas, Patrícia, tu falou desse desenvolvimento interno, você falou desse olhar para dentro. Que técnicas, que tipo de recursos as pessoas poderiam buscar para poder fazer, para praticar isso? Porque muitas vezes os pensamentos, eles são muito recorrentes, né? Eles são assim até obsessivos, aquelas coisas negativas do dia a dia, que a gente fica muito pesado, aquela coisa. E o que é que a pessoa pode usar para acessar essas emoções e fazer essa transmutação? Então, a coisa mais importante é a gente começar a entrar em conexão com a gente mesmo e saber quais são os nossos inimigos. Com quem que a gente tem que lidar. Qual que é a emoção que quando ela chega, ela me tira do meu movimento de ação no mundo, ela me traz, né, distorções de imagem, das aparências, né? Então, tem gente, eu até fiz assim uma coisa assim. Então, por exemplo, o fato de você ser muito crítico, né? A criticidade, né? Tudo você vê defeito, né? Então você vai atrás de um perfeccionismo muito grande das coisas. Então você começar a se perceber, será que tudo precisa ter esse rigor? Será que todas as coisas eu preciso depositar esse nível de energia? Será que tudo vale a pena, né? O nível de controle, né? Quem foi que falou sobre controle? Acho que foi o Eduardo, Teve alguém que falou sobre controle, né? Que o Fabiano estava até respondendo os controles, né? Então, esse nível de controle que a gente tem das coisas, a gente quer controlar tudo. E aí tem um ponto, sabe? Quando a gente começa a controlar muitas coisas, a gente tira a oportunidade do outro de ser criativo também. Porque a gente faz pela gente e faz pelo outro. Isso acontece muito nos casamentos. Às vezes, a mulher, ela quer tanto que aquilo dê certo, o homem também, tá bom? Eu usei a mulher, mas assim, do casal, ele quer tanto que aquilo dê certo, que ele para controlar aquilo, ele faz a parte dele e faz a parte do outro. Aí o outro vai não tendo mais espaço para ele, porque a casa tem a cara de um, o carro é daquele jeito, as cores, às vezes até a roupa que a pessoa está usando tem a ver com o mundo do outro, né? De tão controlador que é, né? Por exemplo, a pessoa que é muito cautelosa. É legal ser cauteloso, é legal olhar o risco das coisas, mas quando você é demais, você fica com o freio de mão puxado, né? Você fica o tempo todo, por exemplo, a gente estava falando essa semana, a gente estava conversando,
falando sobre essas pessoas que, quando eu falo essas pessoas, eu me incluo também, tá? Parece que é um cara, né? Mas não é um cara, somos nós essas pessoas, né? Então, às vezes a gente fala assim, né? Às vezes a gente fica regulando os nossos sentimentos pelas pessoas. A gente regula tanto, com medo de sofrer, com medo disso, com medo daquilo e tal, não sei o quê. Aí a pergunta foi assim, essas pessoas que nunca se colocam nas relações, que estão sempre escondidas atrás do medo, será que quando elas vão embora, a gente sente falta delas? Né? Porque às vezes, ser um pouquinho mais intenso e tal, vai ter um risco, o risco do sofrimento e tudo. Mas você tá na vida, você tá no mundo, as relações são assim. Não existe controle nem certeza de que aquilo que você vai estar fazendo ali, por mais que você ali esteja organizando todos os riscos, que aquilo seja zero riscos, sempre vai ter um risco. E aí a questão é se você vai pagar ou não. Né? Por exemplo, a pessoa que é muito realizadora. A pessoa que é muito realizadora é bacana, é legal. Só que quando que tem distorção? Quando ela não escuta mais. Ela não escuta a opinião dos outros. Ela vai do jeito dela e ela desconsidera que existe uma cultura, que existe um processo ali, que as coisas são como são, porque foi um processo que trouxe a gente até aqui. Então, aí a gente começa a se perceber, né? Por exemplo, quando a pessoa é muito inquieta, né? Nada tá bom, sempre ela tá aqui, mas sempre querendo estar lá. Né? Então ela anda 10 casas e ela quer estar na casa da 15ª. Aí ela anda até a 15ª, aí não tá bom, ela não consegue olhar para o chão, ela olha sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente. E isso causa um grande desconforto para ela, porque ela nunca está no ambiente presente, e para as pessoas que convivem com ela. Porque é um cansaço, a pessoa fica o tempo todo correndo atrás do outro, né? Nunca, vamos parar aqui para tomar uma água? Não, vamos mais lá para frente, né? Não dá, né? E aí você vai criando relações difíceis, né? Arianos, né? Casa do trabalho, estão sempre começando coisas, né? E não tem energia para terminar. Aquela pessoa que quer ser amada o tempo todo. Muito complicado também. Quando você percebe esse nível de carência muito acentuado, você deve, né? É um mecanismo de trabalhar isso, né? Porque você quer que o outro te dê aquilo que você precisa o tempo todo. Então é como se a gente fosse pedintes. O tempo todo a gente está assim para as pessoas. Me dê amor, me dê atenção, me veja, eu sou importante, olha o meu valor. Eu estou o tempo todo pedindo, eu sou um pedinte da vida e dou muito pouco. Essas pessoas, elas dão muito pouco. E se elas dão, elas cobram, né? Elas endividam a outra pessoa. Aqui em casa tinha uma coisa assim, né? Eu vou contar para vocês. Que aí alguém cozinhava. Alguém, né? Uma pessoa cozinhava. E aí ninguém queria lavar a louça. Então a pessoa cozinhava e depois falava assim, olha, a louça é de vocês. Aí a gente começou a dizer, eu não quero comer. Porque se eu não quero lavar a louça, então não faça comida. Porque, né? Eu não quero lavar a louça, greve de fome, comer aqui um biscoito, né? Não sujo nada, ainda como dentro do potinho para realmente não ter. Então a gente não endivida o outro, né? Esse é um ponto. E a vítima? Ninguém, né? Né? Quem? Você conhece alguém? Tem ninguém. A culpa é do outro. Não existe isso. A culpa nunca é minha. Não, essa pessoa não entende. Eu só tô aqui, né, falando, assim, passando, mas não existe. Vítima, as pessoas nunca não têm, assim, é muito pouco, inclusive. É muito pouco essa pessoa que endivida totalmente. Às vezes ela se coloca em rabo de foguete mesmo, se coloca em situações para que o negócio reverta e ela vá para aquele local, porque tem um conforto ali, né? Então, quando você pergunta, quais são as técnicas que a gente tem, de que maneira a gente lida com as coisas e tal. Quando você começa a reconhecer esses padrõezinhos, né, esse software operando, aí você já começa a ter um deslocamento, que você já começa a se perceber. A ganhar lucidez. A ganhar lucidez, né, que é o saber sobre você. E aí aquilo que era secreto começa a vir à tona e vai criando uma sabedoria. E aí quando vem a mesma situação, e aí é muito legal. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho incrível, assim. Às vezes, no consultório, na vida mesmo, comigo mesmo, na minha vida, na vida do Fabiano, é tão legal quando a gente percebe que você vivenciou uma situação muito parecida, mas muito parecida mesmo, a pessoa chegando, falando uma coisa, causando desconforto e tal, não sei o quê, e você consegue agir completamente diferente. Isso é legal. Não é uma vitória, né? É uma vitória. É muito legal.
É muito legal. Então, assim, eu acho que dá um empoderamento. Você fala, poxa, eu tô no caminho, eu tô me percebendo, eu tô conseguindo fazer aquilo que era impossível pra mim, por exemplo, delegar a função, né? Como que é delegar? Era difícil, né? Delegar a função pra você. Era uma coisa difícil mesmo. Né? Hoje eu tô um pouco melhor. Né? Porque ele tem essa coisa do perfeito, né? Mas depois que a gente aprendeu essa frase, né? Do controle, da perfeição, mas teve uma frase de um publicitário chamado Nizam Anais, não sei quem da área que conhece. Certa vez ele falou numa turma de paraninfos, né? Foi paraninfo de uma turma, aliás, de encerramento de uma faculdade lá em São Paulo, na FAAP, se eu não me engano. E ele falou uma coisa assim: no mundo, você só é o que você entrega. Então, assim, realmente valida tudo. No mundo, você só é o que você entrega. Então, o perfeito, ele é uma grande ilusão. Porque ele pode ser para um, pode ser para outro, pode até ser para você. Só que a energia que você vai demandar para fazer aquilo ali, você podia ter feito tantas outras coisas que seriam muito boas para todo mundo, inclusive. Né? Talvez não para você que está naquela onda de perfeição ainda. Mas realmente o feito é muito melhor do que o perfeito. E aí quando eu comecei a entender isso, eu passei a ser uma pessoa menos controladora, eu passei a delegar mais e eu passei a ensinar mais aquilo que eu sabia fazer para que as pessoas também me ajudassem. E isso foi uma coisa muito libertadora para mim, porque eu acabei ganhando aliados, não só no dia a dia de trabalho e coisas do tipo, mas também no trabalho com esses nossos obstáculos internos. O Valentim, ele falou uma coisa bacana aqui. Ele falou, depois que ele passou a ouvir essa amiga imaginária, ele tem uma amiga imaginária, achei interessante isso, legal. Né? Eu quero saber o nome dela. Eu consegui viver mais tranquilo e com certeza coisas ruins foram evitadas de acontecer. Não precisamos pagar para ver o que vai acontecer. Então, é esse saber. Então, tem uma coisa assim que eu acho legal. Tem coisas que estão acontecendo, elas mudam o contexto, mas basicamente a estrutura é a mesma. Então, por exemplo, se eu tenho uma emoção destrutiva e sabotadora que chama, por exemplo, carência, ela vai se repetir nos contextos, mas ela se repete ela tem um padrão. Né? Se repete em tudo, né? Ela se repete em tudo, porque aquilo é uma marca muito forte que eu tenho na minha personalidade, né? Tem a ver com milhões de coisas, assim, mas a gente sempre vai pro simples aqui, tá? A gente não vai criar complexidade e ir para uma via espiritual, nem uma via científica. A gente vai pro aqui e agora, para as nossas relações com o mundo, né? Para que a gente viva melhor e para que a gente saia dessa bolha, né? Uma bolha que a gente constrói sofrimento o tempo todo, né? Então, eu acho super legal isso. Então, quando você começa a perceber que tem um padrão, por exemplo, o padrão de carência, o padrão do controle, o padrão dos complexos, né? Por exemplo, de inferioridade ou superioridade, né? De subserviência. E aí eu repito isso em vários momentos, né? Para legitimar, por exemplo, um vitimismo, alguma coisa. Mas quando eu já começo a perceber isso, já é muito legal. Que bom, né? Isso aqui é um mecanismo que você tem, né? O Valentim está falando, é um mecanismo super bacana que ele tem e que tem ajudado. Então a gente chama isso, sabe, Valentim, dos nossos aliados, né? Então essa sua amiga imaginária, ela é uma aliada e é muito legal. Os aliados, às vezes, eu falo pro Fabiano é meu grande aliado. Então, por exemplo, quando eu tô cansada, eu preciso realizar coisas e como eu lido com muitas pessoas, né, e as pessoas elas vêm buscar algo aqui comigo, elas vêm para a caixinha de Pandora, né, querendo alguma coisa para que ajude ali, e na verdade não é nada meu, a gente constrói tudo junto, né, a gente vai resgatando coisas e guardando ali no momento que é delicado, no momento que é possível a gente vai olhando para aquilo e tal, e que bacana, mas isso ajuda muito, são mecanismos que a gente tem, né, de ação no mundo, né, é a forma como a gente se autorregula, isso é super importante. Que bom, isso já é um saber sobre você, isso é muito legal. Eu achei bem legal o que tu falou aí, que é um movimento que você sair da teoria para a ação. É uma coisa que hoje todo mundo está sendo convocado a isso, né? Muito se fala, muito se diz, as pessoas têm muito conhecimento hoje, você encontra informação em todo lugar, especialmente na internet, muito fácil, mas o grande desafio hoje, me parece, né, como a Patrícia fala, eu peguei essa fala dela, me parece que é você
sair realmente dessa teoria para a ação. Você conseguir fazer as coisas aquilo que você diz, né? Você fazer, porque você só influencia as pessoas através do seu exemplo. Muito pouco sobre a fala, né? Você educa uma criança, por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos, eu educo ele muito mais pelo exemplo do que por aquilo que eu converso com ele. Aqui ele passa grande parte da semana com a mãe e final de semana com a gente, né? Agora, Patrícia, eu tive uma dúvida aqui no que tu falou, que eu queria que tu falasse um pouco mais. Como é que as constelações familiares, elas podem nos ajudar a superar esses obstáculos internos? Porque os externos, a meu ver, pelo menos, eles são mais fáceis de identificar no nosso dia a dia. Mas esses obstáculos internos, eles são muito mais difíceis. Isso. Tem uma coisa legal, assim, os obstáculos externos, eles brilham pra gente, né? Só que a identificação do brilho é a lente interna. Então, aquilo que eu reconheço fora e que eu dou muito valor tem a ver com o meu mundo interno, né? Então, esse é um ponto, assim, importante pra gente pensar, né? E como que as constelações, elas podem nos ajudar nisso? As constelações, que bom, eu tinha esquecido que ele tinha acabado de perguntar, ele lê meu pensamento. Então, as constelações familiares, né, as constelações sistêmicas, que ela pode ser dentro de um âmbito familiar, ela pode ser organizacional, porque as empresas elas têm uma alma, que é o propósito para que elas vieram no mundo, né? Então, por exemplo, sei lá, a loja X das botas, né? O cara vende bota de couro, o pai dele foi um vaqueiro e essa empresa tem mais de 50 anos. Então tem uma história de construção, tem um sistema que foi montando a história dessa empresa. Então não é porque vem um novo gestor que se muda tudo. A probabilidade daquilo dar errado é muito grande, porque tem um sistema que geriu aquela empresa até chegar aqui. Então, as constelações, né, que sejam elas sistêmicas, sejam elas familiares, organizacionais ou sintomáticas, porque a gente também pode constelar sintomas e constelar doenças e tudo mais, elas vão mostrar pra gente no campo vivencial como que o padrão se estabelece dentro daquela estrutura, né? Quando eu falo sistema, é assim, ó, tem uma peça e tem outra peça e tem outra peça, e a gente vai ver o nível de ligação que tem uma para outra. Então, às vezes, vem de uma linhagem paterna, às vezes vem de uma linhagem materna, né? E aí a gente vai para aqueles antepassados, né? E o que significa isso? É espiritismo? É magia? O que acontece? Não. É uma cadeia de crenças, hábitos, costumes, religiões, que vai passando de geração para geração. O Hellinger, né, que é o teórico da constelação familiar, ele fala do aspecto transgeracional. Tem coisas que passam de geração para geração. Tem coisas que a gente faz que os nossos avós, às vezes até os nossos bisavós faziam, e às vezes a gente nem os conheceu. Olha que interessante, né? E vai passando. Então, as constelações, quando a gente abre um campo de constelação, quando a pessoa tem uma demanda nas constelações, bem legal e tudo, a gente traz aquilo no campo, vê se aquilo tem conexão com aquele sintoma, né? Ou que aquilo que a pessoa está apresentando, que ela está falando, e a gente constela aquilo. E a gente vai vendo como que aquele sistema vai se dando. Ele pode ser um efeito curativo, porque a gente pode tentar abrir fluxo daquele sistema, de questões interrompidas, né? De situações que foram, de pessoas que foram excluídas, né? O sistema, a gente não pode tirar ninguém do sistema, não tem como, mesmo que eu não goste da pessoa, né? Eu tive um casamento, esse casamento, ele não sai do meu sistema, mas o meu segundo casamento, ele tem precedência, né? Porque é o casamento que eu tô agora. Mas existe ali, eu passei por um casamento, tanto eu quanto o Fabiano, nós tivemos relações no passado, e elas precisam ser honradas, né? Mas o relacionamento atual tem a precedência, ele está atualizado naquilo, né? Então, todas as pessoas que passam pela nossa vida são extremamente importantes, né? E nos trouxeram até aqui, né? Então, se muda alguma coisa, muda tudo, né? Agora tem uma perguntinha aqui. Eu respondi o que você queria saber? Sim, ficou claro? Sim. Mas, assim, em relação... Só fazer mais uma perguntinha em relação a isso, assim. Em relação... Qual seria exatamente a diferença entre um paciente ele entrar num contexto da clínica, fazer terapia e fazer constelação, né? Assim, qual que seria a diferença? Um é mais rápido, outro é mais devagar, um é mais profundo, outro é mais
mais superficial, um é mais esclarecedor. Então, explica assim um pouquinho. Tá. A constelação, ela é uma terapia, é uma forma de interventiva, mais rápida, né? Porque ela mexe em padrões ali e tal. E tem o processo da repetição do paciente. Às vezes ele consegue ver, mas não consegue fazer diferente. Ele não tem um insight sobre aquilo, né? Porque a grande questão do insight, a gente ter um insight e virar a chave. Não adianta nada você ter um insight e não virar a chave, né? Então, existe a possibilidade. Agora, eu, Patrícia, não constelo ninguém que não esteja em terapia. Por quê? E eu sempre gosto que o terapeuta, a pessoa que esteja acompanhando, seja analista, seja, enfim, a pessoa que esteja acompanhando aquele paciente, aquele cliente, esteja presente na terapia, na constelação. Porque ele vai ver ali conteúdos, ele vai poder trazer coisas para o manejo pessoal dele, dentro da terapia, daquilo que é importante para o paciente dele, né? Então, é assim, ela realmente pode ter grandes deslocamentos interessantíssimos dentro do processo sistêmico daquele paciente, daquele cliente, mas tudo vai depender muito da energia de cura, da energia de ação. É aquilo que eu falei, de você estar orbitando, né, ao redor de uma crença, de um problema, de uma questão de sofrimento. Então, aquela energia, né, é do próprio paciente. Então, a gente sempre diz isso, que a gente trabalha com a energia de saída. Né? Então, saída não quer dizer uma exclusão, mas quer dizer você olhar para aquilo, honrar tudo aquilo que aconteceu antes de você e poder fazer melhor e fazer diferente. É a melhor maneira que a gente tem de honrar os nossos antepassados. Agradecer, né? Agradecer, claro. Exercício da gratidão. Sim, os nossos pais, do jeitinho que eles são. Do jeitinho que eles são. Tá? A gente não fica, né? Uma vez um professor disse assim, né? Mas um professor tibetano disse assim pra mim, né? Acho que o Fabiano estava junto, dizendo assim: você tem problema com seus pais? Você ainda chora isso, de coisas que eles poderiam ter feito e não fizeram? Aí ele falou: bom, cresça, né? Cresça, né? Porque agora você está sendo pai, você vai ser mãe. Ah, mas eu não tenho filho. Então acolha a sua criança. Pega a sua criança e fala assim: eu vou cuidar de você. Porque quando você faz isso, você para de ser o filhinho da mamãe e o filhinho do papai. Né? Você começa a ter responsabilidade pela sua criança interior. Né? Se eles não fizeram, eu tenho que parar de reclamar. Eles fizeram aquilo que eles sabiam, aquilo que eles podiam. Se eles não fizeram diferente, é porque talvez eles não soubessem, assim como eu, assim como o Fabiano. Né? As pessoas, elas estão sempre querendo fazer aquilo que elas podem. Ninguém dá o que não tem. Né? Então, os nossos pais, do jeitinho que eles são, da forma que eles são, né? Eles são responsáveis para onde eu tô. Né? Eles me deram. Né? Eu fui lá e peguei os tesouros para poder estar onde é que eu tô, né? E daqui para frente eu vou fazendo do meu jeito, sempre honrando esse caminho. Não existe uma borracha de apagar dias. Não tem. Tem pessoas que ficam anos sem falar com os pais. Vocês já viram isso? É interessantíssimo. Às vezes eu vejo casos no consultório que o pai morreu e não falou. Quando desceu o caixão, o pai virou as costas. Ou o filho virou as costas para não ver o caixão. É uma pena, eu lamento muito, porque aquilo dentro de um sistema, aquilo causa assim, é devastador isso, não é legal. Uma avalanche, então a gente precisa acomodar essas emoções, honrar a nossa família, né? Respeitar, né, os nossos antepassados, eles são como são. E você está tendo a oportunidade de fazer do seu jeito, fazer diferente, fazer inclusive melhor. Porque não tem coisa melhor, né? Para a grande maioria dos pais, tem alguns que não, mas para a grande maioria dos pais, a felicidade dos filhos. Né? Quando a gente entrega isso. Olha, já tá quase acabando a nossa live, tem umas perguntas aqui. E a gente nem falou dos obstáculos secretos. Pois é, a gente deu um passanzinho aqui, né, falando, né? Ó, deixa eu falar aqui rapidinho. A Elis tá falando que o meu cabelo, que eu tô muito bonita de verde, muito obrigada. Né? Esperança. Está dizendo também, o Pedro está dizendo que o meu cabelo está bonito, muito obrigada, né? Tá arrumadinha hoje, né? Deu um investimento aqui. A Marília está falando assim, como é importante o equilíbrio emocional. Ó, aqui tem uma pergunta que me ajuda, aqui tem um bocado de pergunta, que legal, todo mundo participando. O Valentim falou, fiquei impressionado com as peças que interagiram perfeitamente entre si. Ai, que legal. O que posso dizer é que o negócio... É louco? É louco. E as pessoas sentem exatamente o que você sentiu. Olha, é muita coisa. É muita coisa, né? Legal, né? Essas são as nossas emoções, né? Mas as emoções, elas são legais, isso nos torna humanos,
né? Isso é muito bacana. E o mais bacana, sabe, Valentim? Tem umas perguntas aqui maiores, tá, Adriel? Mas depois a gente faz uma só pra responder, tá? Tá aqui, tô guardando, tá bom? Quando a gente começa, sabe, a olhar para as nossas emoções e ver que ela é um movimento de potência, de ir pra frente, que a gente pode usar a nosso favor, que como é uma sabedoria do surfista, eu uso a força do mar a meu favor. O surfista, ele não entra ali pra entrar de frente com as ondas, ele vê o momento certo. Né? E ele usa aquela energia, né? A onda tá se formando, ele usa aquela energia a favor dele para ele surfar as melhores ondas, né? Então, a vida ela é uma aventura, se a gente puder olhar o lado positivo dela e o aspecto de resiliência, né? Se isso não me mata, me fortalece. Eu agradeço pelo convite, você está me convidando para estar aqui. Foi um prazer falar com vocês. Se vocês quiserem que ele venha sempre, coloca aí nos comentários, tá bom? Obrigado, gente. Tá bom? Um beijo grande, muito bom. E vai ficar live 24 horas, tá bom?